Eu tirei foto, não tirei? Isso aqui é eletrostática, não. Oi, achei. Coisa linda. Para um corpo que obedece, então aqui a solução das questões extra que eu pedi para vocês. Para um corpo que obedece à equação horária da posição, D é igual 20 vezes T, menos T ao quadrado, mais 100, determine. O cara deu a equação horária e pediu a velocidade média nos 3 primeiros segundos. Ele quer a velocidade média, é uma grandeza vetorial, nos 3 primeiros segundos. Não vou colocar ΔT, porque ΔT pode ser qualquer variação, né? Já com os dados diferentes? Para 3 segundos eu já fiz mesmo? Porque eu acho que eu terei os dados depois, né? Era quanto na primeira solução? Era 3 mesmo? 3 segundos? Então vamos para a letra B. A letra B eu pedia a velocidade escalar média, já mudou bastante, a velocidade escalar média nos 10 primeiros segundos. A falta da setinha ali, né, mostra que quando eu for fazer o deslocamento, não vai ser o deslocamento vetorial, vai ser o deslocamento escalar, posição final menos posição inicial. E ele quer isso nos 10 primeiros segundos, de t0 igual a 0 até t igual a 10 segundos. Se ele quer saber a velocidade escalar, o nome já nos sugere calcular o deslocamento escalar. Deslocamento é a posição final subtraído a posição inicial. Ou seja, nesse caso eu não preciso me preocupar se o cara foi e voltou. Então, peraí, no tempo zero, qual era a posição do cara? Colocando zero aqui. 100, estava na cara. No tempo 10, qual é a posição final do cara? 200, 10 vezes 10, 100, menos 100 mais 100 é zero, sobrou 200. Se esse cara, então, chegou na posição 200 e saiu da posição 100, o deslocamento escalar dele é a posição final menos a posição inicial. Como se passou 10 segundos para isso acontecer, 100 dividido para 10, 10 metros por segundo. Porém, na letra C, eu pedi a rapidez. Tu vê, cara, quando eu fui para a faculdade, ao perceber que os livros, a tradução dos livros de física era péssima. E por que as traduções dos livros técnicos é péssima? Porque tu não pega um engenheiro para traduzir um livro de engenharia. Tu pega um cara que estudou português, que estudou a língua inglesa, e tem termos que são técnicos, que só um engenheiro da área conheceria. Por isso, enquanto tu pega os livros, né, norte-americanos, ou inglês, ou europeu de maneira geral, traduzido para português, se tu for olhar lá no tradutor e ver que não era um engenheiro, um físico ou matemático traduzindo, pode ter certeza, vai ter um monte de erros absurdos na tradução. Então tu vê, o termo rapidez que eu usei aqui é o que a gente chama de speed nos livros originais. Que eu não sei qual é a tradução. Eu preciso olhar no hardware lá para lembrar qual é a tradução disso. Qual é a diferença então em chamar de rapidez? Eu chamo de rapidez porque eu não estou preocupado com o deslocamento vetorial e escalar, eu estou preocupado com a distância percorrida. A distância percorrida dividido pelo tempo. E aqui é que a coisa fica perigosa. Porque para poder calcular a distância percorrida, eu tenho que ver nesse tempo, quanto tempo que eu pedi a letra C, hein? 5 segundos? Eu tenho que ver se nesses 5 segundos, se o cara parou.
Se o cara parou nesse momento antes de voltar, esse sujeito vai andar, por exemplo, né? Andou 20 para frente e andou 20 para trás. Qual foi o deslocamento? 0, né? Mas a distância percorrida foi 40. Por isso que esse item fica legal. Mas ele só fica legal se o tempo for adequado. Lembra que essa equação, ela é original de D0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A posição inicial, não é possível, 100. A velocidade inicial é 20. E a aceleração é quanto mesmo? 2. A aceleração é 2. Eu cheguei a montar a equação horária da velocidade para vocês, não montei? Velocidade inicial era 20. A aceleração é 2. Ou seja, se esse cara parou nesse intervalo de tempo, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que calcular o tempo a distância na ida e a distância na volta. Agora, se ele não parou, eu não preciso me preocupar. E calculando o tempo em que ele para, menos passa, mais está multiplicando, passa, ele para em 10 segundos. Mas em 5 segundos ele não vai ter parado. Então ficou a mesma porcaria. Esses dados que eu estou usando, eu não troquei os dados não, gente. Era 3 segundos, 10 segundos e 5 segundos mesmo. Que burro que eu fui, cara. Eu deveria ter colocado 30, 20 e 50 para ficar emocionante. Falou só 30. Depois tu mudou. Ah, eu mudei. Tá, essas aí eu já resolvi, né? Concorda? Tu resolveu a número 1. Só letrar. Não. Só número 1, as outras Só estão que voltando estão. ainda. Beleza, beleza. Posição 0 estava na distância 100. E no tempo 5? 100, 100 com 100, 200, 5 vezes 5, 25, 200 menos 25, 170. Se o cara saiu da posição 100 e chegou na 175, ele andou 75 metros em 5 segundos, que na matemática profunda, 15 metros por segundo. Tá ali. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Bom recreio, daqui a pouco a gente finaliza as demais.